Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Gente, anteriormente na nossa primeira aula de literatura, nós trabalhamos então o romantismo, mas o romantismo de modo geral, tá? Então a gente viu, por exemplo, como foi o contexto histórico, quais foram os principais autores, principais obras. Agora então nós vamos resolver exercícios que envolvam então essa temática. Primeiro exercício é, relacione a frase da direita com o nome da obra à esquerda. Primeiro, vamos ler primeiro aqui a frase. Desenvolve o enredo de tal maneira a condenar o casamento por conveniência. Gente, esse livro é o Senhora, do José de Alencar, porque nós temos lá a Aurélia, que ela é, gente, a nossa personagem que acaba comprando o seu marido. Por quê? Ela paga um dote muito alto, ou seja, é o contrário do costume da época, tá? E ela fala que o marido dela é um homem vendido. Temos ali que observa-se nesse romance a atitude romântica de se eleger a prostituta como centro da narrativa, procurando justificar suas dores e compreendendo o tipo de vida que leva. Gente, a outra obra do José de Alencar, chamada Luciola. Luciola, gente, recebe esse nome por causa da Lúcia, nossa personagem principal, que é uma prostituta. Então a gente vai ver como que é o dia a dia dela, entender qual é a realidade que ela vive. E por último, neste romance são contados os primeiros contatos dos índios com os civilizados. Gente, cuidado, nós temos dois livros aqui que são indianistas, que é o Guarani e Iracema. Mas o primeiro contato nós temos em Iracema, tá? Então nós temos Senhora, Luciola e Iracema. Gente, os outros não estão aqui porque eles eram mais complexos para a gente entender. Próximo. No romance Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, o que chama a atenção é um aspecto pouco comum nos romances românticos. Ou seja, a visão social transmitida a partir da perspectiva. Letra A, das classes dominantes e aristocráticas. B, dos segmentos militares da sociedade. C, do submundo do crime e da violência. D, da população estudantil acadêmica. Ou E, das classes pobres e desfavorecidas. Gente, por quê? Todos os nossos personagens neste romance, eles não pertencem a classes altas, que era uma característica bastante comum, então, nos outros livros românticos. A gente tratava de pessoas que tinham dinheiro. Aqui, por isso que nós chamamos de romance de transição, por conta dessa característica. Próximo. Nos romances Senhora e Luciola, do José de Alencar, dá um passo em relação à crítica dos valores da sociedade burguesa, na medida em que se coloca como protagonistas personagens que se deixam corromper por dinheiro. Entretanto, essa crítica se dilui e se reafirma como escritor romântico nessas obras. Por quê? Letra A. Pune os protagonistas no final, levando-os a um casamento infeliz. B. Justifica o conflito dos protagonistas com a sociedade pela diferença de raça. Uns índios idealizados, outros brasileiros com maneiras europeias. C. Confirma os valores burgueses, condenando os protagonistas à morte. D. Resolve a contradição entre o dinheiro e valores morais, tornando os protagonistas ricos e poderosos. Ou E. Permite aos protagonistas recuperarem sua dignidade pela força do amor. Gente, aqui a correta, então, é a letra A, por quê? A letra E, desculpa, por quê? O romantismo, gente, ele, então, sempre vai ter um final feliz. Ou seja, o escritor, ele sempre vai buscar dar um final feliz para essas histórias. Então, por exemplo, em Senhora, que é quando a gente viu lá no exercício anterior, que ela paga o dote para o seu marido e o chama de homem vendido, depois eles acabam conversando, se acertando e vivendo felizes para sempre. Na 4. Entre as obras mais comentadas de Visconde de Toné estão O Encilhamento, A Retirada da Laguna e principalmente o romance
A Moreninha, Inocência, Clarissa, Rosa ou a Escrava Isaura. Gente, a Inocência, que foi inclusive a história que eu contei para vocês na nossa primeira aula. A Moreninha é do Joaquim Manuel de Macedo. Clarissa é um romance que a gente vai ver lá pra frente ainda. E a Escrava Isaura é do Bernardo Guimarães. Número 5. Sobre o romance indianista de José de Alencar, pode-se afirmar que: letra A. Analisa as reações psicológicas das personagens com o efeito das influências sociais. B. É um composto resultante das formas originais do conto. Letra C. Dá forma ao herói amalgando a vida da natureza. D. Representa constatações políticas ao domínio português. Ou E. Mantém-se preso aos modelos legados pelos clássicos. Gente, o que acontece com esse herói na natureza? Aqui, gente, ele tem então o seu auge, diferente, por exemplo, do que tem aqui na letra A. Analisa reações psicológicas das personagens, influências dos efeitos sociais. Gente, não é isso. Isso nós vamos ver posteriormente lá no realismo. O realismo, sim, vai se preocupar, então, com a questão psicológica desse homem e também, gente, ele vai, então, ver esses efeitos sociais aplicados à psicologia desse homem. Na letra B, fala que é um composto resultante das formas originais do conto. Não, gente, conto é uma narrativa mais curta, que a gente está falando de romance, então são narrativas mais longas. Letra D fala que apresenta a questão política ao domínio português. Em um momento isso é questionado. E letra E, mantém-se preso aos modelos legados pelos clássicos. Não, eles têm liberdade de expressão, ou seja, eles deixam então os clássicos de lado. Número 6. Tomadas em conjunto, as obras de Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves demonstraram que, no Brasil, a poesia romântica. Letra A. Pouco deu às literaturas estrangeiras, consolidando de forma homogênea a inclinação sentimental e o anseio nacionalista dos escritores da época. B. Repercutiu com efeitos locais diferentes valores e totalidades da literatura europeia, a dignidade do homem natural, a exacerbação das paixões e a crença em lutas libertárias. Letra C. Constituiu um painel de estilos diversificados, cada um dos poetas criando livremente sua linguagem, mas preocupados todos com a afirmação dos ideais abolicionistas e republicanos. Letra D. Refletiu a tendência ao intimismo e à morbidez de alguns poetas europeus, evitando ocupar-se com temas sociais e históricos, tidos como prosaicos. Letra E. Cultuou sobretudo o satanismo, inspirado na obra do poeta inglês Byron, e a memória nostálgica das civilizações da antiguidade clássica, representadas por suas ruínas. Gente, então, nós estamos falando de poesia. Gonçalves Dias, primeira geração. Álvares de Azevedo, segunda. Castro Alves, terceira. Então, a certa é a letra E, a letra C, por quê? Está falando de estilos diversificados, porque eles têm essa liberdade de criação e também de tratar de temas diferentes. Na letra A, fala que pouco deve às literaturas estrangeiras. Muito pelo contrário, gente. Muito se deve, muito se foi inspirado nessas literaturas estrangeiras, então, aqui para trazer a nossa literatura. Letra B fala que ela só foi local e não trouxe, então, as tonalidades da literatura europeia. Por exemplo, a dignidade do homem natural, que seria o índio, a exacerbação das paixões, segunda geração, e a crença, terceira. Ou seja, gente, ele está falando que não teve isso. Muito pelo contrário, teve. Na letra ele fala que refletiu as tendências ao intimismo e à morbidez de alguns poetas europeus. E eles vão tratar não vão tratar de temas sociais e históricos. A gente tem temas sociais e também nós temos temas históricos no romantismo. E depois fala que cultuou sobretudo o satanismo. Gente, em nenhum momento a gente falou de satanismo aqui no romantismo. Então, por isso que a certa é a letra C.
7. Assinale um item que contém somente características românticas. Letra A, subjetivismo, bucolismo, sentimentalismo. Letra B, subjetivismo, nacionalismo, pastoralismo. Letra C, culto à natureza, nacionalismo, culto ao contraste. Letra C, conceitismo, liberdade de formas, cultismo. Letra E, nacionalismo, culto à natureza e liberdade de formas. Gente, por que a letra E é a correta? Na letra A ele fala de bucolismo. Bucolismo, gente, é uma característica do arcadismo. Da mesma forma que a parte de pastores também. Na letra C ele fala culto ao contraste. Não, nós não temos culto ao contraste. Fala na letra D de conceitismo e cultismo. Cultismo, gente, é lá do barroco. Então, por isso, a única que pode ser a certa é a letra E. Número 8. Assinale a característica não aplicável à poesia romântica. Letra A. A artista goza de liberdade na metrificação e na distribuição rítmica. Letra B. Importante ao culto da forma, a arte pela arte. C. A poesia é primordialmente pessoal, intimista e amorosa. Letra D. Enfatiza-se a autoexpressão, o subjetivismo, o individualismo. Ou E. A linguagem do poeta é a mesma do povo, simples e espontânea. Gente, não aplicável à poesia romântica. A gente tem arte pela arte. Nós não estudamos ainda, gente, mas essa questão da arte pela arte, nós vamos ver posteriormente lá no parnasianismo. Bom, gente, terminamos então aqui o romantismo. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.